Te damos graças, Senhor, por tão grande amor para conosco. Nada, Senhor, nos separará do amor do Senhor. Louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor cumpriu a vontade do Pai. O Senhor derramou o sangue ali na cruz. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos comprou, o Senhor completou a obra. O Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou. Bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós aguardamos, Senhor, a volta do Senhor, segundo a Tua palavra, no nome de Jesus. Paz, irmãos, vamos celebrar a ceia do Senhor para trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E o Senhor Jesus, Ele cumpriu a vontade do Pai. Ele, sem necessidade, veio e nos resgatou, sofrendo, derramando sangue ali na cruz, por causa do nosso pecado. Mas Ele, sendo puro, sendo Deus, se fez homem, habitou entre nós e padeceu. Então nós estamos aqui diante do pão, o corpo do Senhor, e do cálice, o sangue do Senhor, que foi oferecido por nós. E vamos ler hoje para nos fortalecer de que a palavra do Senhor vai se cumprir. O Senhor nos resgatou, nos salvou, nós cremos nisso, mas não acabou aqui, ainda tem mais coisas. E vamos ler a palavra do Senhor, que o nosso coração creia em tudo aquilo que está na palavra do Senhor. O que mais que tem para nós? Em Colossenses 1, 19, diz assim: porque aprouve a Deus que nele, falando de Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Por meio do sangue da sua cruz, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Reconciliar, irmãos, significa que algo foi perdido. Por que reconciliar todas as coisas? Não é só o homem que pecou e só o homem que agora necessita de salvação, de resgate? Não. Não é só o homem que precisa de salvação e de resgate. Todas as coisas, tanto na terra quanto no céu. Os irmãos abram em Romanos 8. Romanos 8, 18. Vamos ver então na palavra do Senhor o que mais vai ser resgatado. O que espera por resgate? Romanos 8, 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera,
Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então aqui nós vemos que não só o homem precisa da redenção, mas também a criação, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, por causa daquele que a sujeitou. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. A ardente expectativa da criação. Irmãos, nós temos esperança e por isso nós vimos aqui neste local para celebrar a ceia do Senhor. Nós temos esperança. E para quem tem esperança, para quem espera, diz aqui, com paciência o aguardamos. Mas uma coisa esteja no nosso coração. Para nós que esperamos, com paciência o aguardamos. Não estamos só vivendo um dia após outro dia. Nós estamos aguardando com paciência. O contrário daquilo que a Bíblia repreende, mostra ali que alguns cansados, o Senhor demora que dê cumprimento da promessa dele. Mas com paciência nós aguardamos. E diz a palavra, a ardente expectativa, que o nosso coração também tem essa expectativa daquilo que o Senhor nos trouxe, além da salvação, daquilo que nos aguarda. Então a criação está precisando de ser redimida. Vamos ler lá em Gênesis, como que era no princípio. Por que a criação também está aguardando, está gemendo? Em Gênesis 1, vamos ver lá da criação, o 6º dia. Gênesis 1, 24. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Isso aqui foi como que Deus criou, irmãos. Deus criou o homem no 6º dia. Deus criou os animais.
e disse para o homem dominar sobre os animais. E aqui você não vai ver, nós não vimos sangue. Qual que era o alimento do homem? Nós precisamos de proteína, precisamos matar um animal e saciar o nosso corpo, porque o nosso corpo precisa de proteína. Isso é a natureza de Deus, é o que Deus criou para o homem. Que delícia de um churrasquinho. Isso, irmãos, é o que nós vivemos hoje. Mas não foi assim que Deus criou. Para o homem, o que Deus deu? Os vegetais, os frutos. Para os animais, toda a erva verde lhe será para mantimento. E para o leão? Eu tinha um colega de trabalho que fiscalizava animais, movimentação de animais. E então ele conhece os animais. Ele falando, o leão não tem arcária dentária, não tem nada para comer vegetal. O negócio dele é comer carne. Mas isso é daquele que não conhece a palavra do Senhor. O leão foi feito para comer ervas. Toda erva verde lhe será para mantimento. Não é o homem, não é um animal comendo outro animal, mas tudo em perfeita harmonia. E Deus criou o homem, irmãos, e disse para ele dominar os animais, mas sem morte. Não havia morte aqui. Então vamos ler Gênesis 3. Gênesis 3, 17. Deus vai falar com o homem pecou. Diz assim: e Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento. Durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Quando Deus colocou o homem ali no jardim, ele disse que para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ali no jardim tinha também a árvore da vida. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, então agora viria a morte. Tu és pó, e ao pó tornarás. Maldita é a terra por tua causa. Então, irmãos, a terra foi amaldiçoada. Não era assim no início. Então, agora também, a criação também, ela tem angústia para ser redimida. Ela aguarda essa redenção para ser como o Senhor criou no início. Então, nós que conhecemos a palavra do Senhor, devemos viver também desse jeito, conhecendo, e não como os incrédulos, que simplesmente vivem um dia após outro dia, e como se tudo fosse desse jeito. Receber Jesus porque eu pequei, às vezes você acha que isso é pecado, mas é porque eles não conhecem como era no princípio. Eles acham que essa é a vida que sempre foi, sempre será. Não há lugar para Jesus, não tem necessidade de Jesus, né? Que o nosso coração tenha essa esperança e viva de acordo com essa esperança. O nosso Senhor, Ele nos resgatou e a criação também vai ser resgatada. Isaías
Isaías 11. Isaías 11, versículo 5 diz assim: a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na boca do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso aqui foi no princípio ou vai ser? Isso aqui, irmãos, é uma restauração daquilo que foi no início, em parte, porque diz a palavra que o último inimigo a ser derrotado, acho que todos os irmãos devem saber, a morte. Então aqui ainda haverá morte, porém o leão comerá palha, junto com o cordeiro, junto com o boi. Uma criança brincará com todos os animais, sem nenhum dano. Isaías 65. E exultarei por causa de Jerusalém, me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi, pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Que o nosso coração, irmãos, se apegue a essas palavras, se encha de esperança. Quando nós anunciamos aqui a morte do Senhor, tem algo mais, irmãos, nós também estamos anunciando isso. Diz a palavra do Senhor, que Deus, tendo feito o homem no 6º dia, viu que tudo era bom e fez o quê? Descansou. E diz a palavra, ainda resta um descanso. Na Bíblia diz que um dia como 1000 anos. Nós sabemos que haverá um dia de descanso, 1000 anos. E se cumprirá, embora alguns não creiam que haverá o milênio, mas nós cremos, Senhor Jesus, Ele voltará
E é o que nós pregamos aqui na ceia, até que o Senhor volte. O Senhor Jesus voltará e haverá um descanso, diz a palavra, diz em Hebreus. E nesse descanso, irmão, nesses 1000 anos, é o que vai acontecer, o que está escrito aqui. E também nós podemos ver, apenas como figura aqui, foi colocado a árvore da vida ali para o homem. E também, e foi retirado quando o homem pecou. No milênio, o Senhor Jesus, Ele será o centro. Ele vai estar ali, como diz aqui, né? Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. O Senhor Jesus, irmãos, Ele estará aqui nesses 1000 anos, quando Ele vai prender Satanás. Porém, só não vai ser completo, porque a morte ainda vai estar por aqui. Porém, uma criança, diz aqui, se morrer aos 100 anos, morrerá ainda jovem. Que a gente tenha essa esperança. Nós podemos nos encontrar com o nosso Senhor. Diz a palavra que o Senhor vai recompensar alguns e eles reinarão com o Senhor. Está falando desse milênio. Alguns vão reinar muito tempo ou pouco tempo, cada um de acordo com o que tiver feito, de acordo com aquilo que o Senhor vai dar. Mas nós temos uma esperança. A nossa vida, irmãos, não foi só recebi Jesus, fui salvo e pronto. Nós ainda temos algumas coisas que podemos desfrutar com o Senhor. Nós temos algumas coisas para anunciar, para juntamente com a natureza também declarar. A obra do Senhor, ela foi completa ali na cruz. O Senhor Jesus, Ele voltará. Aquilo que o Senhor fez vai tornar a ser. Aquele domínio do homem, aquilo que de os animais não terem que recorrer ao sangue. O sangue foi por causa do pecado. E diz a Bíblia que a vida da carne, ela está no sangue. Aí Deus, por causa do pecado do homem, matou, nós não lemos, mas matou um animal. Até então não havia sangue. Deus matou um animal, tirou a pele e cobriu um homem, porque o homem viu que estava nu. A Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. E por causa disso foi necessário o sangue. Foi necessário agora um dar a vida para outro. Então os animais morrem para dar vida um para o outro. O Senhor Jesus, irmãos, Ele se fez o cordeiro, aquele animalzinho que deu a vida, dá a vida para outro. O Senhor Jesus derramou o seu precioso sangue para que nós nos revestíssemos dele. Então, glória a Deus. Quando nós anunciamos aqui a morte do Senhor, que o nosso coração esteja cheio disso. Não é um dia após outro dia, irmãos. A natureza aguarda também a redenção do Senhor e a nossa redenção. O Senhor nos abençoe. Se tem alguém aqui que não confessou o Senhor, aproveite, confesse o Senhor. O pão, o cálice é para aquele que já confessou o Senhor, tem o Senhor. Se você não confessou o Senhor, não tome do pão, não tome do cálice. Mas aproveite a oportunidade e com a tua boca, confesse o Senhor Jesus. Você será salvo. Você participará dessa tão grande salvação. Senhor, nós te damos graça porque o sangue do Senhor, precioso, foi derramado e cumpriu, ó Deus, o desejo do Pai. O Senhor nos salvou, o Senhor nos comprou com tão grande preço. O Senhor morreu
mas o sacrifício do Senhor foi aceito porque o Pai o ressuscitou dos mortos, e nós cremos nisso. E nós anunciamos, Senhor, que o Senhor voltará. Nós aguardamos, Senhor, essa bendita, Senhor, esperança. No nome de Jesus, Pai, te damos graça por esse pão, te damos graça pelo cálice. E no nome de Jesus, Pai, fortalece em nós, anima, Senhor, o nosso espírito para seguirmos, Senhor, diante do Senhor com ousadia, Senhor, na esperança de encontrarmos com o Senhor. No nome de Jesus. Amém.